por que aprender inglês desenvolve a lógica. I'm Teacher Fabi Montanari, sejam todos muito bem-vindos. Sou a Teacher Fabi Montanari e hoje a gente vai falar sobre por que aprender inglês desenvolve a lógica. Esse é um exercício, é uma situação que geralmente as pessoas não associam. Coloca isso em cestos separados, né? Exercício de lógica, exercício de matemática, exercício de física. Esses exercícios de cálculo são encaixados como tarefas que desenvolvem a lógica, mas não. Né? Se você não sabe, eu quero compartilhar isso com você, algumas informações muito relevantes que ajudam quem deseja desenvolver a lógica, por que falar inglês desenvolve a lógica, e por que entre pessoas, um cérebro bilíngue tem essas habilidades mais desenvolvidas do que num cérebro monolíngue. Tem vários estudos, inclusive, que falam sobre isso. Se você não leu ainda sobre isso, recomendo que você leia, né? Preste atenção nisso, para que você consiga entender essa situação, que é muito legal, tá? Esses meus estudos, na verdade, sobre a questão da lógica, começaram já há alguns anos, porque há muitos anos eu já dou aula para criança. E, na verdade, eu comecei minha carreira como professora de inglês dando aula para criança 26 anos atrás. Né? Eu dava aula para educação infantil e já era algo que começou a me chamar a atenção. E comecei a ler, claro, né, como ajudar as crianças a aprenderem mais, a aprenderem melhor. Eu ainda tinha 16 anos nessa época, muito tempo atrás. E nesse momento, né, nesses anos todos de estudo, uma coisa que eu costumo mostrar isso para o aluno entender. E é por isso que eu estou trazendo isso para você aqui, que ainda não é nosso aluno, mas que de repente passa uma dificuldade de aprender inglês. Eu vou tirar o seu óculos por causa do reflexo do ring light aqui na frente. O aluno passa por essa questão, por essa dificuldade de não conseguir aprender, e às vezes acha alguns tipos de exercícios um tanto quanto chatos. Já falei disso em alguns outros vídeos, mas eu quero, neste momento, eu vou falar sobre isso conectando com a questão da lógica. Por que isso é importante? Então, a gente tem essa questão de não ser lógica, não ser só exercícios de matemática. Por que a gente precisa da lógica para falar um idioma? E você usa a lógica quando você está falando português. Mas você não chega a questionar isso com relação ao português, porque, sei lá, porque você já fala. Então, não entra no seu radar aí de questionar ou de se questionar, de questionar a própria capacidade de falar. Eu gosto de ter esse papo com o aluno para mostrar para o aluno que, para você, aluno, né, estudante de inglês, que você é muito mais capaz do que você acha que talvez você seja. Porque existem alguns princípios por trás disso e que eu sei quando eu estou conduzindo, né, o aluno para a fluência, eu sei o que está acontecendo ali, eu sei que em alguns momentos o aluno vai titubear, o aluno vai se questionar se é capaz, o aluno vai querer ceder à tentação de acreditar que não é capaz, e fica mais fácil, né? Aí você engaveta aquele sonho ali, de repente, de um novo emprego, você engaveta o sonho de uma promoção no trabalho, de ser melhor remunerado, de fazer um determinado curso que você gostaria, simplesmente porque começou a ficar muito desconfortável. O processo de aprender algo novo, ele vai ser por vezes muito desconfortável. Ele vai gerar uma dor, talvez não física, mas ele vai gerar uma dor emocional. E você vai ter que ser ali forte para continuar. Por isso que eu falo, o apoio por trás, o apoio de uma equipe, de uma boa equipe, estar bem assessorado nesse momento, vai fazer total diferença no seu avanço ou na sua desistência, no processo de aprender. Mas aqui, a questão da lógica é assim, o aluno muitas vezes questiona, teacher, fazer exercício de gramática é chato, fazer exercício de completar um exercício, né? Complete as frases, vamos mudar o tempo verbal das frases, vamos repetir mais uma vez, vamos fazer um exercício de gramática. É um outro exercício que eu gosto muito é um word formation, né? De formação de palavras. Por quê? Eu gosto de mostrar isso para o aluno. A partir de uma palavra, você pode ter várias outras, 5 ou 10. Quantas palavras você está aprendendo ali? Ou
da dedução, quando você entende esta lógica da formação da palavra, por exemplo, com sufixos. O que é sufixo, se você não sabe? Aquele pedacinho de palavra que vai depois da palavra principal. Isso é um sufixo. Então, por exemplo, able, né? Que é ser capaz de. Mas quando ele vem o able como sufixo, ele vindo depois da palavra, então eu vou ter, por exemplo, bear. Bear, além de urso, tá? Bear significa suportar. Então, bearable é suportável. It's a bearable situation. Aí, por exemplo, eu tenho binge. Binge é o ato de você maratonar uma série, de assistir uma série na sequência ali, né? Então, você pegou uma série no Netflix e começou e o binge watch this TV series. Então, binge é isso. E aí você vai querer falar, qual que é o adjetivo de binge? Aí vai virar bingeable. Bingeable. Então, às vezes você nunca viu a palavra, mas na hora que aquilo entrar no seu radar, aparecer na sua frente ali na tela, você vai conseguir identificar o que aquilo é capaz. Por quê? Pela lógica, você já associou que o able ali, o sufixo able, ele significa, ele tem essa, ele dá esse sentido para a palavra principal, e aí você já conseguiu deduzir. Então, essa lógica, isso é um exercício de lógica e associação. Aí você tem, por exemplo, favorable, favorável. Então, quando você passa aquele exercício chato, o professor deu, a teacher deu ali para você completar as frases, você fala, cara, que saco isso, eu só quero falar inglês. E ela tá me mandando preencher essa lista de exercícios. De verdade, eu não conheço o jeito mais eficaz de você fixar essas informações. Tá? A gente, às vezes, faz algumas repaginadas, a gente faz algum envelopamento diferente no exercício para deixá-lo, de repente, dependendo do momento que você está estudando. Então, a gente faz a gente muda o envelopamento, mas a essência do exercício é essa. Então, a partir de uma palavra, você completa com uma outra. Então, vamos usar esse sufixo e você vai aprender um monte de palavra ali. E aí, a partir disso daí, você já aprendeu várias palavras novas. E você vai repetir isso, e você vai falar de novo. Então, isso daí vai conectar com a sua lógica. Por quê? No momento que você precisa falar, você vai ficar sem. Sabe aquela sensação de que você precisa falar e sumiu a palavra da sua cabeça? Mas eu já vi isso. É porque ela ainda não está. Você não foi exposto à palavra ainda, você não se permitiu ser exposto à palavra ainda pelo número de vezes suficiente. Depois de um tempo, isso vai ficando mais fácil. Até por que eu dei o exemplo do bingeable aqui? Porque eu estou com um novo serviço de streaming, né? O Star Plus. E aí, todo o meu. A tela é em inglês. Então, eu já sei que binge é maratonar a série. E aí, ontem, assistindo, tentando, buscando alguma coisa para assistir na televisão, veio o bingeable series ali. Bingeable programs. Eu não lembro a segunda palavra, mas o bingeable eu falei, nossa, essa palavra, olha, aprendi uma palavra nova. Mas por que eu aprendi? Por que me chamou a atenção? Porque eu tenho isso já, essa lógica já desenvolvida. E é isso que eu ajudo o aluno a fazer. Entende? Mostrando que dentro de uma palavra grande, você tem favorable e, por exemplo, unfavorable. Un é o oposto. Então, quando o aluno já começa a associar isso daí, ele já está desenvolvendo a lógica de identificar novas palavras no contexto. Isso vai facilitar o seu processo de reading, isso vai facilitar o seu processo de writing, isso vai facilitar o seu processo de listening. Na hora que você ouvir um unfavorable, às vezes você não conhece a palavra inteira, mas você identificou ali que tem one e tem able no final ali. Então, ok. Então você já deduz ali do contexto. E aí você vai dando saltos na sua escadinha de aprendizado. Certo? Então, isso é fundamental. É um exercício muito simples e que eu trabalho com os alunos, né? A gente vai trabalhando de acordo com o momento que o aluno está, trabalhar a questão de tempo verbal. Então, eu faço uma frase, I brush my teeth. Então, eu fiz a frase no presente. I brushed my teeth. I brushed my teeth. I will brush my teeth. Então, até exercício, através de dominó, né? Isso quando a gente está fazendo as aulas presenciais, mas a gente, esse tipo de exercício, às vezes o aluno não vê
a finalidade dele, mas eu falo que isso é fundamental, porque na hora que você quiser contar a história para alguém, tipo, hoje de manhã eu acordei, eu escovei meus dentes, eu preparei café, me troquei, e isso, e aquilo outro. Quando você pega tudo isso junto, você precisa ter velocidade para falar, só que você só vai ter velocidade para falar se você tiver com todos esses recursos já de prontidão para você usar. E como que você faz esses recursos? O recurso da fala ficar de prontidão com a fala precisa de vocabulário. Vocabulário precisa desse domínio. Quando você já está ali, você já praticou pelo número de vezes suficientes, e isso vai fazer você conseguir usar na hora que você precisa. Eu só posso falar que coisas que já me ajudaram, que já me fizeram chegar onde eu estou. Então, eu sou, já falei, repito isso aqui, eu sou muito cética com relação a alguma coisa que seja muito diferente da maneira que se aprende. Você aprendeu português na escola fazendo alguns exercícios assim. Pode ser que você não gostasse da obrigação de tirar nota, pode ser que você não gostasse da sua professora de português na escola, pode ser que você não gostasse dessa pressão toda que tem em cima de uma rotina de estudos ali e que, eu já falo português, por que eu preciso ficar estudando isso? Só que você vai precisar escrever. E hoje em dia a gente vê, né, várias pessoas que pularam aí etapas e só estudaram para tirar nota, é uma situação que fica hoje comprometida, porque ficaram buracos no processo aí de aprendizagem. Até uma coisa que uma vez eu fui questionada dentro da escola, por uma parte dos professores que já vinham trabalhando numa grande franquia, tá? A Countdown não é uma rede de franquias grandes, começou comigo, tudo. Então, alguns professores que já trabalharam conosco, que vieram dessas grandes franquias, eles, uma vez eu fui questionada por que eu não dava prova, ou para adultos, por que eu dava prova para o aluno fazer em casa. Porque o aluno tem uma carga horária X lá, fazer com a gente, né? Nas aulas em grupo, nas aulas regulares. Então tem uma carga horária X. Hoje mudou bastante, tá? Com o nosso programa online é bem diferente. Mas pensando num curso de inglês tradicional, pré-pandemia, então tem uma carga horária X ali para ser feita. E eu gosto de usar a carga horária do aluno para fazer atividades com que o aluno precise da minha presença, da presença dos demais colegas ali para interação. Uma prova é o aluno com uma folha de papel. E para o adulto, talvez a criança, o adolescente não tenha essa maturidade, mas o adulto eu entendo que se está me procurando é porque quer aprender inglês. Eu não quero dar nota para o aluno. Então, eu uma vez falei assim, olha, as provas para os grupos de adults vão ser feitas em casa. Tanto o aluno quanto o professor me questionam, mas teacher, né, Fabi, boss, se um aluno quiser copiar, e o aluno falou assim, e se eu quiser copiar tudo em casa? Você copia. Com certeza você vai achar. Eu falei, mas você está aqui porque você quer aprender inglês ou você está aqui para tirar nota? Nesse sentido, eu prefiro muito mais um 0 honesto do que um 10 desonesto. Eu não tenho o intuito de te dar um 0 para te reprovar. Eu quero ter certeza que você está aprendendo inglês. Então, aí isso fez sentido para os alunos. Então, aí você tem os exercícios da prova, eles nunca mais, né? Nesse sentido, fui questionado. Falei, então, eu não quero dar prova, não vou gastar 2 horas de aula quando eu posso fazer coisas muito mais produtivas. Então, você vai fazer essas provas em casa. E aí eles entenderam. Então, esse tipo de exercício, às vezes, que parece sem sentido, parece ser chato, mas eles fazem total diferença. No momento que você, de fato, precisa falar. Vamos pensar na formação, por exemplo, de um soldado. Um soldado ele vai treinar, não só um soldado, tá? Um atleta também. Você pensa num goleiro que pega bem pênalti, qualquer coisa desse tipo. O goleiro e tanto o goleiro quanto o soldado, eles treinam muito por repetição ali, o tiro, ou pegar a bola, se jogar, bater o pênalti. Por quê? Não é na hora que a situação está acontecendo que ele vai ver como que ele vai manusear a arma ou como que ele vai se colocar no campo para defender o pênalti. Então, essa situação, você tem que estar preparado antes. Você tem que estar preparado no treino. É o treino que serve para isso. Então, alguns tipos de exercícios são fundamentais para preencher esses buracos. Porque isso te coloca nesse ritmo de aprendizagem. E aí, de novo, né, eu acho que falei isso na nossa última aula, de novo a gente tem essa questão do aluno que não está confiando no processo. E aí o fato dele não estar confiando no processo coloca ele numa situação mais delicada.
Porque ele não dá, muitas vezes ele não se permite o tempo de avançar dentro da escadinha, e aí ele acaba decidindo mudar, né, de estratégia no meio do caminho. Geralmente, essa mudança de estratégia, sabe aquela questão da fila? Você está numa fila e a fila do lado está andando. Aí você muda para a fila do lado, a fila do lado para de andar. Aí você vem para essa fila de outro. E aí, por fim, essa fila acaba andando mais rápido do que aquela. E você ficou perdido aí no meio do caminho. Você foi e voltou, foi e voltou. Porque eu não vou conseguir levantar o segundo andar de uma casa se eu não tiver feito o primeiro andar. Se eu não tiver feito a fundação. Não vai funcionar, não vai se sustentar. Por isso que depois de um tempo começam a aparecer muitos buracos. Mas essa é a lógica, é isso que fala, né? Então, quando a gente conversa com os pais de alunos, principalmente de criança, hoje já diminuiu muito, tá, o tipo de questionamento. Até alguns anos atrás existia muito questionamento com relação à idade ideal para a criança começar a estudar inglês. Ai, meu filho é muito novo para estudar inglês, ele não precisa. Isso vai atrapalhar o desenvolvimento dele. Pelo contrário, tá? A criança nasceu, no dia que ela nasceu, ela pode começar a ter contato com outro idioma. Até porque, assim, vamos pensar na situação do Brasil. O Brasil é um país de dimensão continental, mas se a gente pensar em países, por exemplo, da Europa, que às vezes tem pai e mãe de nacionalidades diferentes. Então, é comum dentro da mesma casa se falar idiomas diferentes, né, entre as famílias, por conta de origens diferentes. No Brasil é um pouco mais, não que não aconteça, mas é mais raro isso acontecer. Né? Isso nessas crianças que querem crescer nessa família com pai e mãe de nacionalidade diferente. Então, esse tipo de exposição não vai prejudicar a criança. Mas, claro, a gente vai fazer de uma maneira adequada. Nos últimos anos, com a explosão do número de escolas bilíngues, parece que eu tenho recebido menos esse questionamento das famílias. Mas muitas vezes já mostrei isso para os pais, tá? Através de estudos, palestra que eu dou para os pais no momento que querem tomar essa decisão. Meu filho está com 3 anos, ele vai começar a estudar inglês agora, ele espera mais. Eu mostro, você pode começar agora. Eu não vou ensinar a criança a escrever agora com 3 anos. Ele não aprendeu ainda, ele está com 3 anos. Talvez ele não saiba pegar, talvez não, provavelmente ele não sabe a pega do lápis. Eu nem espero que uma criança de 3 anos saiba ali pegar o lápis. Tem toda essa parte de coordenação motora, fina, para ser desenvolvida ao longo da idade, do avanço da idade. Mas ela pode aprender a conversar em inglês, ela pode aprender, porque isso não somente vai ajudar a finalidade direta, que é fazer a criança falar inglês, mas principalmente os ganhos indiretos, que é o desenvolvimento da lógica. Essa criança ela vai ter uma performance escolar muito melhor. Teacher, mas eu já não sou mais criança. Eu já passei da idade escolar e, cara, o que eu faço agora? Eu não vou desenvolver mais? Não, você vai desenvolver. Você é plenamente capaz de desenvolver na cidade. Você é plenamente capaz de melhorar o seu português hoje. Você, de repente, não está contente ainda. Nossa, teacher, eu não sei falar direito, eu não sei escrever direito português. A gente vê, às vezes, as pessoas falando, nossa, teacher, né? Ou fulano, nossa, fulano escreve tão bem, eu não escrevo bem assim. Por que fulano, mesmo em português, tá? Por que fulano escreve? E se você tem esse desejo, você vai aprender a escrever, vai ter que praticar, você vai ter que, né, se exercitar aí nesse sentido. E o inglês é a mesma coisa. Então, a gente vai fazer, a princípio, os exercícios mais básicos, né? Porque o nosso método ele é apoiado nos pilares. Então, dentro dos 4 pilares que a gente trabalha, né, que sustentam a fluência, eu preciso trabalhar de uma maneira equilibrada e alternada todos esses pilares, para que eles sejam erguidos de uma maneira equilibrada e que permita que você, de fato, avance de nível de uma maneira uniforme, que você avance de nível de uma maneira sustentável. Senão vai faltar inglês para você lá na frente. E aí eu vejo essas sensações, né? É comum a gente ouvir esses depoimentos. Teacher, na hora que eu preciso falar, falta palavra. Eu já vi essa palavra. Eu consigo ler. Na hora que eu leio, eu não tenho esse problema. Mas na hora que eu preciso falar, eu tenho esse problema. Como que eu faço, teacher? E é justamente por isso. Acontece porque a base não foi ainda bem robusta. E a gente vai trabalhar essa maneira para corrigir tudo isso. Entende? Né? Por onde começar isso? A gente vai começar isso do começo. E eu não espero que o aluno faça isso sozinho. Os nossos alunos, eu faço isso dentro do curso. Quando o aluno começa a estudar com a gente faz
esse mapeamento inicial dentro do mapa do inglês. A gente tem um mapa e dentro desse mapa mostra os pontos que precisam ser cuidados ali e de uma maneira pontual fala assim, nossa, o seu reading é melhor que o seu speaking. Isso o aluno tem essa sensação muitas vezes, né? Até colocar isso em termos de currículo. No currículo a pessoa acaba colocando, meu reading é advanced, mas o meu speaking é um intermediate. Por que que isso acontece? Porque a pessoa, primeiro, se ela trabalhou dos pilares de uma maneira equilibrada, isso não deveria acontecer. Deveria ser reading e speaking mesmo nível. Se isso está acontecendo, pode ser também uma insegurança da própria pessoa. Pode até ser que o speaking dela seja advanced, mas por ela ter receio de ser cobrada como um advanced speaker of English, ela acaba colocando um nível um pouco abaixo para se garantir, uma maneira de se garantir. Então, isso é uma coisa que acaba acontecendo no currículo. Eu gosto de mostrar isso para os alunos, como a gente pode colocar isso de uma maneira assertiva, mais assertiva dentro do currículo, fazendo esse mapeamento para o aluno poder entender onde ele está. E aí, de fato, a partir do ponto que você identifica onde você está, você consegue avançar. Então, essa é a melhor maneira de começar. Porque senão há o risco de você sair por aí dando cabeçada. Né? Sai por aí que nem barata tonta, correndo, correndo, correndo. E sem um plano eficaz, claro, sem essa estratégia por trás, as chances de que você não vai chegar ou vai demorar, vai perder muito tempo e muita energia para chegar onde você gostaria são gigantes. Então, prestem atenção nisso, tá? Essa é a melhor maneira de começar, fazer este mapeamento. O começo é esse, fazer o mapeamento dentro do nosso mapa do inglês de onde você está. Segundo ponto, a partir identificados os buracos, organizar para que todos os tipos de atividades sejam feitas. Eu não gosto de trabalhar só com só reading, ou só speaking, ou só listening. Eu acredito né, dentro do, eu acredito no equilíbrio dessas atividades para que você seja plenamente capaz de avançar de nível realmente, para você não ficar indo e voltando, você ficar patinando. Eu me lembro de uma situação de uma aluna que eu recebi, e eu falo que às vezes tem até um fator psicológico, tá? Gosto de compartilhar isso, porque eu recebi uma aluna que estava com uma situação bastante delicada com relação a se reposicionar dentro do mercado de trabalho. E ela tinha perdido uma oportunidade de trabalho e veio me procurar, teacher, eu preciso falar inglês, né? E tá, você conhece alguma coisa? Olha, na escola tal, eu fiz até o nível advanced. Mostrei um pouco para ela, que eu falei, você não tem inglês advanced. Você não tem. Aí ela falou, não, então eu também sei que eu não tenho advanced, eu tenho talvez o intermediate. E aí, assim, eu percebi que assim, se eu falasse para ela que o inglês dela era basic, ia ser um impacto muito grande. Né? Então vamos mantê-la como um intermediate, a gente tenta buscar os buracos ali para ir tampando durante. Mas foi um trabalho extremamente penoso, principalmente para a aluna, nesse momento. Era melhor eu ter colocado ela como um pre-intermediate, uma aluna de pre-intermediate, de ter recomeçado, apesar que a revisão, né, as horas ali de revisão de muito conteúdo que ela já tinha visto, talvez fossem, ela sentisse como uma perda de tempo, mas isso daí teria sido, a gente teria levantado a parede de uma maneira muito mais uniforme do que ficar tentando remendar a parede ali, tapar os buracos. Mas é essa questão que tinham ficado buracos ali e havia uma relutância da aluna em querer aceitar isso daí e voltar para trás. Então, hoje, quando eu mostro isso para o aluno, se faz sentido para o aluno, a gente vai por esse caminho, que eu acho que é muito mais proveitoso. Principalmente para o aluno. O aluno tem muito mais a ganhar com isso, porque ele vai ter a possibilidade de reconstruir, não só ficar reformando e recalchutando ali as coisas, mas construir de uma maneira mais sólida. Todo o processo, todos os pilares e tudo o que ele precisa para poder falar inglês. Então, todo o meu papo aqui hoje é para mostrar para vocês que isso aqui é plenamente capaz. Eu não te conheço, talvez, né, eu não te conheça pessoalmente, mas eu acredito piamente de que você é capaz de aprender inglês. Eu acredito, I strongly believe, eu acredito fortemente que bastam alguns ajustes aí na sua rotina de estudos, vão te fazer avançar. E você vai ter um inglês suficiente para você colocar no currículo sem ter medo de passar por uma entrevista em inglês,
sem ter medo de passar carão na hora que você tem que falar inglês, de fazer uma apresentação. Todos esses aspectos, eu entendo que tem um fundo psicológico por trás. Então, a gente trabalha um pouco isso daí também, né? Até dentro do curso, a gente trabalha essa questão. O preparo para uma presentation, por exemplo. Quantas vezes eu já recebi aluno, assim, tipo, desesperado. Teacher, eu vou ter uma reunião a semana que vem, eu vou ter que apresentar tudo em inglês, vai vir um diretor dos Estados Unidos aqui, eu vou ter que apresentar, teacher, pelo amor de Deus. Cara, você tem inglês para isso. Não, teacher, meu inglês não é para isso. Aí eu tenho que, tipo, acalmar, calm down, breathe, respira. Você tem inglês para isso. Mas a pessoa não sabe, ela não domina as técnicas de apresentação. E aí, somado à falta de confiança que ela tem em inglês para isso, junto com a falta de domínio da técnica, então, por isso que muitos anos atrás já, eu fiz um curso, eu dei um curso, né, e eu dou esse curso, agora para quem está no programa online tem isso daí ali à disposição, é o curso de English for Presentations, então inglês para apresentações, qual o melhor vocabulário, não só parte técnica, né, do inglês, vocabulário, essas coisas todas, mas também a questão de como você organizar uma apresentação. Tudo isso eu percebo que faz uma baita de uma diferença no processo de preparação. Tanto para uma presentation, quanto para uma interview, você tem uma entrevista em inglês, você precisa escrever um e-mail. Então, esse domínio de vocabulário te dá uma segurança maior, tanto para você entender, quanto para você escrever, para você falar. Então, tudo isso faz parte do desenvolvimento da lógica para que você consiga falar inglês como você quer, para que você consiga chegar no resultado. Right? Então, a gente se vê novamente e qualquer dúvida que vocês tiverem, sigam a gente nas redes sociais, sigam a gente, né, nos stories, a gente tem ali dicas todos os dias. E se você tiver qualquer dúvida, escreve pra gente e comenta aqui nesse vídeo, porque isso me ajuda demais a entender o que vocês absorveram disso e quais dúvidas, o que eu posso fazer aqui que vai te ajudar a chegar ao seu objetivo. Right? Bye, everyone. Thanks for watching us, for being with us, and I'll see you next class.